Você já se perguntou se você vai passar pela grande tribulação? E a questão do arrebatamento secreto? Você já pensou sobre ser arrebatado e alguém que você ama muito acabar ficando para trás? Se essas dúvidas já passaram ou ainda passam pela sua cabeça, hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre o fim dos tempos de uma maneira bem bíblica, clara e, se Deus quiser, sem polêmica. Porque a Bíblia com certeza não nos deixa completamente no escuro sobre escatologia. Eu sou o pastor Pedro Reis, esse é o canal Flui no Reino, e eu vou te guiar pelo entendimento das 4 principais linhas de escatologia, para que no final desse vídeo você saiba como cada uma delas enxerga o plano de Deus para o final dessa era que nós vivemos. Para começar, o que a gente precisa fazer é definir o que é escatologia. E aí, para você nunca mais ficar perdido com esse nome teológico, a escatologia é uma doutrina dentro da teologia que estuda as últimas coisas. O que essa área do conhecimento faz, bem basicamente, é buscar resposta para aqueles eventos que vão desde a encarnação do Senhor até o momento da volta dele. Como cristãos, cada um de nós tem uma expectativa muito forte no retorno do Senhor, né? E segundo a Bíblia, isso não é só para nós, não. Esse momento glorioso também é esperado, inclusive, pela própria criação. O apóstolo Paulo diz ali em Romanos capítulo 8, dos versos 18 e 25, que a criação aguarda com uma ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Então nada melhor do que tirar um tempo das nossas vidas para investigar o que a Bíblia diz sobre esses fatos que ainda precisam vir até que todos nós finalmente estejamos ali ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que antes de começar, eu quero saber de você se você já tem alguma posição definida dentro da escatologia, ou se por acaso você nunca ouviu falar sobre isso. Se for o caso de você já ter uma posição definida, deixa aqui nos comentários qual posição você defende, qual posição você acha que é a mais adequada e por quê, e a gente vai ter uma conversa bastante saudável, bastante interessante e construtiva aqui para cada um de nós, tá bom? Então, para começar, o que nós precisamos fazer é identificar quais são essas 4 linhas. Talvez você que está vendo ainda não as conhece. Nós temos primeiramente a doutrina amilenista, em seguida nós temos uma que é menos conhecida ou menos popular aqui no Brasil, que é a pós-milenista, e aí nós temos 2 dentro do pré-milenismo, que são os pré-milenistas históricos e os dispensacionalistas. E esses, por sua vez, se ramificam em algumas doutrinas a mais. E o texto que dá base para tudo isso é Apocalipse capítulo 20, dos versos 1 a 8, além do sermão escatológico de Jesus ali em Mateus capítulo 24, nós temos também uma carta de Paulo aos Tessalonicenses que trata sobre isso, temos um texto profético ali em Daniel e alguns outros textos que cada uma dessas disciplinas eles vão usando para tentar montar esse quebra-cabeça escatológico. Eu vou ler para vocês aqui Apocalipse capítulo 20, dos versos 1 a 8, para você saber do que eu estou falando, tá bom? Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs sobre ele o selo, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo, que os tinha enganado, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, para todo sempre. Bom, lido o texto, começando então pelos amilenistas, que é a minha posição pessoal, pelo menos até hoje, a visão sobre o milênio descrito no texto de Apocalipse que nós lemos é de que esse período já está acontecendo agora. E ele começou quando Jesus ascendeu aos céus e vai finalizar ali com a sua volta. O prefixo "a", antes da palavra milenismo, significa exatamente isso, que nós não cremos que o milênio é um período de tempo específico, um período literal, seja antes ou depois da volta de Cristo, seria um período específico. Mas é exatamente esse momento que nós vivemos hoje. Hoje a realidade para nós, milenistas, é que Satanás ele está preso, não de uma maneira literal, porque ele está ali é limitado, o poder dele está limitado pelo Senhor, o evangelho ele está em franca expansão, principalmente por meio da internet, e aí em algum momento próximo ali da volta do Senhor, que é iminente, ela pode acontecer a qualquer momento segundo a vontade dele, Satanás ele vai ser solto por um breve período de tempo, e aí ele vai tentar causar ali o máximo de danos que ele conseguir. E aí Jesus volta, Satanás é derrotado, os mortos eles serão ressuscitados, e aí haverá o juízo final.
para aqueles que são ímpios. Esses que são ímpios receberão ali a punição pela sua impiedade, por não terem crido no Senhor e vivido ali pelo pecado. E aqueles que morreram com fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles que já estão reinando com Ele lá nos céus, esses só passarão pelo julgamento para recebimento de galardão, já que nós já estamos justificados por meio de Jesus Cristo, nós já fomos declarados justos no tribunal celestial do Senhor, nós passaremos ali por esse julgamento apenas para recebimento de galardão. A questão de Satanás e dos ímpios, eles serão lançados eternamente no lago de fogo, a terra vai ser restaurada, ela vai ser transformada, haverão então novos céus e nova terra, e aí nós que morremos em Cristo, ou então aqueles que não experimentaram a morte por causa da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, passaremos então a viver com Ele eternamente. E aí sim, é aquele período em que não faltará acontecer mais nada. Nós apenas desfrutaremos do Senhor, teremos ali comunhão com Ele, com o Pai, face a face, eternamente. Para nós amilenistas, a igreja é o Israel espiritual de Deus. Deus não tem dois povos, judeus e igreja, mas tudo é um povo só, é o povo espiritual do Senhor. A igreja é o Israel espiritual do Senhor. Eu vou deixando os textos aqui na tela para vocês. E sobre as promessas do Senhor para Israel, elas vão se cumprindo na igreja. Como eu disse, a igreja é esse Israel espiritual do Senhor. Os judeus, quando eles vão se convertendo, aceitando Jesus, eles são unidos à igreja, como Paulo nos ensina, e aí é um só povo. Deus não tem dois povos, é apenas um povo espiritual. Passando a falar agora dos pré-milenistas, eu vou começar pela escola pré-milenista tradicional, ou pré-milenismo histórico. As suas ideias elas começaram a ser difundidas logo ali no século II. E alguns dos pais da igreja que, segundo indícios, eles defendiam essa teoria, eram Papias e Justino Marte. Para os pré-milenistas históricos, o entendimento é que o nosso mundo atual ele vai durar 6.000 anos, da sua criação até o momento da volta do Senhor Jesus Cristo. Vamos passar 6.000 anos, que se refere aos 6 dias da criação. Na reta final desse período de 6.000 anos, a perseguição e o sofrimento dos crentes ela vai acontecer de uma maneira assim exponencial, até que vai culminar aí com o surgimento ou a encarnação do anticristo, e ele vai causar ainda mais dano e perseguição contra o povo de Deus, inclusive assumindo ali um lugar de adoração no lugar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aí nesse momento, em algum momento da história, o Senhor Jesus ele volta em glória, e aí ele vence não somente Satanás, mas todos aqueles que não creram no nosso Senhor e Salvador. Essa vinda do Senhor para eles, ela vai ser súbita e repentina, como a Bíblia mesmo diz que vai ser, e junto à vinda do nosso Senhor e Salvador, todas aquelas pessoas que morreram com fé nele, elas vão ser ressuscitadas, vão ter um corpo físico e elas vão reinar com ele. Esse período imediatamente após a vinda do nosso Senhor é visto pelos pré-milenistas como milênio, ou seja, eles são pré-milenistas porque eles acreditam que Jesus volta antes do início do milênio. No caso dos pré-milenistas, a maioria deles crê que o milênio é literal, e esse período de milênio corresponderia ali ao 7º dia da criação, que é remetido lá em Gênesis. Nesse reinado terreno do Senhor Jesus de 1000 anos, a terra vai gozar de paz e justiça, e no final desses 1000 anos vai seguir então o juízo. Aqui é importante dizer que mesmo dentro do pré-milenismo histórico, existem aqueles que divergem sobre essa questão dos 6.000 anos, sobre a questão da literalidade, por aí vai. Tem muitas ramificações aqui, tá? Após o juízo final, a terra será redimida, nós teremos novos céus e nova terra, e será nesse lugar redimido que os remidos do Senhor, aqueles que foram ressuscitados e receberam um corpo glorificado, eles viverão eternamente com Jesus, com o Pai e com o Espírito Santo. Nessa visão, o milênio é o período em que Jesus prepara a terra para que o Pai venha e habite juntamente ali com seus eleitos. E aqui nós precisamos fazer algumas considerações. Essa vinda de Jesus para os pré-milenistas também será visível, gloriosa e pessoal. Antes da inauguração do milênio, vai haver um grande movimento de evangelização sobre todas as nações, que é aquilo que o texto de Romanos chama de plenitude dos gentios. Após esse período de tempo, Israel vai reconhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Senhor deles, e eles também se converterão, e juntamente com a revelação do anticristo, haverá a grande apostasia, e aí, como já foi dito, o período de grande tribulação. Então, para os pré-milenistas clássicos, a igreja passa sim para a grande tribulação. No evento específico da volta do Senhor Jesus Cristo, aqueles que morreram no Senhor, eles serão ressuscitados, e aqueles que estavam vivos não vão experimentar a morte, sendo que nesse momento seus corpos eles vão ser transformados, e ambos eles vão subir, vão ser arrebatados para se encontrar com o Senhor entre as nuvens. Após o período do reino milenar do nosso Senhor, aqueles que são ímpios ou que morreram como ímpios também ressuscitarão, só que no caso dele eles ressuscitarão para ser lançados ali no lago de fogo para a punição eterna. Agora, passando para a questão dos pré-milenistas dispensacionalistas, que é uma outra corrente dentro dos pré-milenistas, uma das outras, tá? Que são várias, como eu já disse aqui no começo do vídeo, elas também creem basicamente ali da mesma forma. Tem algumas variações, mas só que antes da gente tratar disso, eu quero te pedir para se inscrever no canal. Até aqui você já recebeu alguma informação que foi útil, que foi relevante, alguma coisa que você não sabia? Então, por favor, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, porque isso ajuda a gente demais. Eu tenho falado aqui nos nossos vídeos que o meu desejo é levar teologia, levar conhecimento da palavra, levar ensino bíblico para as pessoas de maneira fiel, de maneira temente ao Senhor e acessível. Esse canal aqui ele foi feito para aquelas pessoas que, como eu, também abominam o engano, porque o Senhor abomina o engano. A gente quer combater a mentira com a verdade aqui nesse canal. Então, se você também se incomoda com toda essa prostituição que está acontecendo aí nos púlpitos das igrejas, segue a gente,
Ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas porque vai nos ajudar demais. Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, e aí quando acabar o vídeo, se você gostar, também compartilha ele com mais pessoas. Ajuda demais quando vocês fazem isso, tá bom? Vamos falar agora então do pré-milenismo dispensacionalista. Com certeza os pré-milenistas dispensacionalistas, eles são uma das linhas teológicas mais seguidas aqui no Brasil, principalmente por conta daquele filme Deixados para Trás. Só que eles são uma linha teológica aí muito recente. Enquanto os amilenistas surgiram com Agostinho no século IV e os pré-milenistas históricos surgiram no século II, o movimento pré-milenista dispensacionalista ele surgiu no contexto aí do século XIX, ou seja, 1900 anos depois da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para os defensores do pré-milenismo dispensacionalista, Deus divide o mundo em 7 dispensações diferentes, que são ali como espécies de provas que o Senhor foi dando aos homens ao longo da história, e como a humanidade falhou sucessivamente aí em cada uma dessas provas, em cada uma delas também eles receberam um juízo merecido pela falha. Nessa visão escatológica, a vinda do Senhor Jesus também é iminente, mas aqui tem uma peculiaridade que eles guardam. A volta de Jesus para eles, uma das interpretações que eles têm, é dividida em pelo menos 2 momentos, em 2 intervalos diferentes, num período de 7 anos. No primeiro desses momentos, Jesus aparece nos ares, e todos aqueles que morreram com fé nele serão ressuscitados e vão ao seu encontro. Já aqueles cristãos que se encontrarem vivos naquele momento, eles serão arrebatados ali numa espécie de transladação, e juntamente com aqueles que foram ressuscitados, eles vão para o Senhor para celebrar as bodas do Cordeiro e viver com ele ali perpetuamente. Também é nessa ocasião, na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que os defensores dessa linha escatológica dizem que o Espírito Santo ele vai ser retirado da terra. E aqui eu quero pôr um ponto para você pensar aí. Se o Espírito Santo ele vai ser retirado da terra, como é que ainda poderão haver conversões, como eles defendem, nesse período do milênio? Isso é possível, já que a Bíblia nos ensina que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Talvez esse seja um dos principais pontos que os pré-milenistas dispensacionalistas eles precisam ir superar, se posicionar para que essa linha teológica realmente faça um sentido mais forte. Também é nesse movimento dispensacionalista, pré-milenista dispensacionalista, que nós temos ali a figura do arrebatamento secreto, que é muito difundido principalmente no meio pentecostal. Eles têm vários louvores acerca disso. E é nesse momento imediato, aí, após a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai iniciar esse período de 7 anos, que existem aí alguns marcos que precisam se cumprir em intervalos ali de 3 anos e meio, dividido ali em 3 anos e meio. O primeiro deles é que o evangelho vai continuar sendo pregado, mesmo que exista ali alguma oposição ao Senhor, e vai haver também um grande fluxo de conversões. Após os primeiros 3 anos e meio, o anticristo vai ser revelado e aquelas pessoas que se converteram nesse período, elas vão passar pela grande tribulação, e é nesse momento que Deus vai derramar o cálice da sua ira ali sobre a humanidade. Já no segundo ciclo de 3 anos e meio, que soma esses 7, Jesus ele volta a aparecer, trazendo junto com ele os santos que foram arrebatados secretamente, mais aqueles que foram ressuscitados. Nesse momento, Satanás vai ser preso por 1000 anos, e aí é nesse instante que vai começar o reino milenar de Cristo. Ele vai ser instalado visivelmente na Terra. Os defensores dessa teoria, Jesus vai governar o planeta, vai governar a Terra a partir de Jerusalém, onde o templo dele vai ser reconstruído, e de lá ele vai governar junto com os santos. Vai ser naquele lugar, nesse templo restaurado, que os santos vão ir para prestar culto. Nesse período do governo do Senhor, vão haver muitas conversões sobre a terra, e no final desse período de 1000 anos, Satanás ele vai ser solto por um breve período de tempo, conforme descrito em Apocalipse capítulo 20, e ele e aquelas pessoas que internamente não se converteram ao Senhor, eles vão guerrear contra a cidade santa, essa cidade restaurada. E aí Jesus vence eles de uma maneira muito rápida, e junto com a besta, o falso profeta, o diabo e seus seguidores eles vão ser lançados no lago de fogo eternamente e vão receber ali a sua condenação por terem se rebelado contra o Senhor e não terem crido contra o Senhor. E por fim, nesse momento final, é que surgirão novos céus e nova terra. Nesse ponto aqui eu preciso fazer uma breve ressalva, porque, como eu disse, esse movimento pré-milenista ele é bem grande. Existem algumas pessoas dentro desse movimento que não enxergam essas quantidades de anos, seja do milênio, seja dos 7 anos, de uma maneira literal. Para eles também pode haver aí simbologia disso, tá? O movimento é muito grande, existem aí ramificações que pensam, inclusive, de uma maneira um pouco diferente, então fique ciente disso. Para algumas linhas, os marcos, as datas, esses períodos de tempo não são literais. Passando a falar agora do pós-milenismo, só quero te pedir uma coisa. Já deixou o like? Se inscreveu no canal, ativou o sino de notificações? Depois que acabar o vídeo, compartilha com mais pessoas e deixa um comentário se você está gostando. Se você quer uma série sobre Bíblias de estudo, que eu vou adorar te atender, tá bom? Vamos lá, continuando sobre o pós-milenismo. O pós-milenismo talvez seja aquela linha teológica assim mais otimista sobre as coisas que vão acontecer. Porque para eles, o milênio não é literal, ele também é simbólico. Inclusive, ele já começou, é o momento em que nós vamos vivendo, só que eles creem o seguinte, o mundo ele vai aí avançando à medida que o evangelho vai sendo pregado, ele vai sendo evangelizado, ele vai sendo cristianizado, e aí as pessoas elas vão se convertendo, haverão alguns que não vão se converter,
No final desse período simbólico de milênio, não é literal, lembra disso, no final desse período simbólico, Satanás, que até então está preso, também de uma maneira simbólica, ele só teve ali a sua influência diminuída, bem limitada, pelo crescimento do evangelho. Satanás é solto, ele tenta infligir o maior número de danos possível sobre os crentes, tentando acabar com pessoas, tentando fazer com que pessoas não creem no evangelho. E aí, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele volta, ele destrói Satanás, manda Satanás para o lago de fogo. Na volta do Senhor Jesus Cristo, de maneira imediata, aqueles que morreram, sejam eles cristãos ou ímpios, eles são ressuscitados. Os ímpios eles vão receber ali no julgamento a sua condenação eterna, vão ser lançados também no lago de fogo. E aqueles que morreram com fé no Senhor, eles vão receber ali o seu corpo glorificado, aquele corpo semelhante ao de Cristo. Também nesse momento vai haver a transformação do novo céu e da nova terra. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ele vai reinar eternamente e nós vamos estar com ele aí também perpetuamente. Só a título de informação, no pós-milenismo, nesse período simbólico do milênio, existirão sim algumas pessoas que não vão se converter, não vão aceitar o Senhor Jesus Cristo, e essas pessoas, junto com o diabo, elas vão se levantar contra os cristãos, elas vão ser também destruídas nesse momento da volta do Senhor, só que o diabo já é lançado imediatamente para o lago de fogo, e esses que não creram vão participar do grande julgamento, o grande dia do Senhor, onde, como eu disse, eles vão receber ali a sua condenação eterna e vão ser lançados aí eternamente no lago de fogo. Esse é um movimento que surgiu ali na transição entre o século XVIII e XIX e ganhou muita força por causa dos avanços tecnológicos que a sociedade experimentou, como por exemplo aí o surgimento do telefone. Mas aí veio as duas grandes guerras e jogou um balde de água fria, porque eles achavam que a partir daquele momento que eles pensavam que era o começo do milênio, né, o mundo ia evoluir, o cristianismo ia avançar, o mundo ia começar a experimentar algo que ele nunca experimentou antes com relação à paz, à progresso e por aí vai. E aí já vem duas guerras mundiais logo de cara, e aí joga esse movimento, ou as bases dele, pelo menos naquele momento, tudo por água abaixo. Tá bom? Essa é a explicação das 4 linhas, os amilenistas, os pré-milenistas históricos e dispensacionalistas e os pós-milenistas. Me diz aqui no comentário se você ficou com alguma dúvida, se você quer um vídeo específico sobre cada um deles, para que a gente possa ir a fundo, examinar e mais fundo cada um deles, porque para mim vai ser muito bacana a gente fazer um vídeo assim. Inclusive esse aqui, ele já foi uma resposta à enquete que eu fiz aqui no canal e vocês pediram esse vídeo mais escatológico. Eu vou deixar um quiz para vocês aqui nos comentários, para vocês poderem fazer e entender em qual dessas linhas aí vocês estão mais encaixados, tá bom? Mais uma vez eu quero te pedir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, deixa seu like, comenta aqui no vídeo qual é a sua linha de escatologia, qual que você mais se identifica, qual foi o resultado do quiz. E por favor, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, porque quando vocês compartilham, me ajuda demais. Meu desejo é levar o evangelho de maneira bíblica, honesta, sincera e fiel para mais pessoas. E quando você faz isso, compartilha, você me ajuda muito nessa obra, tá bom? Que Deus continue te abençoando. Se assim o Senhor permitir, até a próxima.